Boa tarde, queridos. Paz seja convosco. Estamos iniciando o nosso 17º Papo Reto da Primeira. E hoje eu convidei um amigo, pastor, uma das pessoas também que eu comparo em relação ao ministério, uma das pessoas que me inspira no ministério. Hoje eu convidei o pastor César Cândido, pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular em Anchieta, e também superintendente da região 853. Boa noite, pastor César, paz seja convosco. Gostaria que o senhor deixasse para nós aí uma saudação inicial para esse nosso papo reto, que seja um momento edificante para as nossas vidas. Eu quero desde já agradecer a tua presença aqui conosco. Paz seja convosco, pastor Anderson e todos que estão nos acompanhando. Eu que sou grato pelo convite, acho muito bom a gente ter esse momento de interatividade e que Deus possa nos abençoar. Amém. Pastor, a gente gostaria de ouvir um pouquinho sobre o seu ministério. Um dos objetivos que Deus colocou no meu coração é para que eu pudesse dar esta oportunidade aonde eu estaria crescendo em ouvir um pouquinho do ministério de vários pastores, obreiros, aqueles que estão começando. Eu sei que o Senhor tem muita história para contar. Pelos poucos momentos que nós paramos ali e contamos experiências, eu vou afirmar que eu fiquei um pouco assustado no princípio, mas no final, graças a Deus, dá tudo certo. Eu gostaria que o senhor deixasse para nós algo marcante do seu ministério. Dá uma lembrada aí, algo que realmente vai nos edificar nesta noite. Olha, assim, eu no ministério, eu comecei na cidade de Lorena, no estado de São Paulo, de onde eu venho, né? É a minha cidade natal. Lá na Igreja do Evangelho Quadrangular. O bairro lá é Vila Nunes, é a primeira igreja quadrangular de Lorena. E, assim, eu lembro do endereço, né? Avenida Targino Vilela Nunes, número 896. E ali, assim, eu comecei na igreja, normalmente, trabalhando, né? Envolvido com os grupos missionários, com as pessoas. E, assim, eu vim para cá através do meu amigo, pastor Walter Vilar, que também é da cidade de Lorena, e cheguei aqui por intermédio dele para poder desenvolver o ministério aqui. Mas eu fui apresentado como obreiro lá, né, no estado de São Paulo. E assim, o que me marcou é que o pastor Walter, ele tinha feito um trabalho, a igreja para onde eu vim foi aqui em Vitória, em Taboazeiro, e assim, quando eu cheguei na igreja, ele tinha feito um bom trabalho, tinha um grupo de pessoas. Porém, o que me marcou foi o seguinte: havia uma família lá que tinha até uma certa influência, né, que chegou no tempo dele e tal. E essa família, juntamente com algumas pessoas, eles, depois de uma manhã de escola bíblica, pediram para conversar comigo. E aí eles fizeram uma rodinha assim em torno de mim. Era um grupo mais ou menos de umas 25 pessoas por aí. E eles falaram assim comigo: olha, pastor, a gente quer te dar um conselho. É melhor o senhor voltar para a sua cidade. O senhor não serve para ser pastor. O senhor está vendo? Não tem como. O senhor não é para ser pastor. O senhor pode ser outra coisa da sua vida. Vai embora e deixa que a gente toma conta da igreja aqui. E aí eu falei com eles assim, eu falei: olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem me chamou para o ministério foi Jesus. Então, eu estou aqui para cumprir uma missão, para fazer a vontade de Deus. Eu não vou desistir, e se vocês, né, tiverem e quiserem, né, sair ou ir para uma outra denominação, vocês podem ficar à vontade. E aí saiu esse pessoal, né, que era um grupo bom, igual eu te falei, em torno de umas 25 pessoas, e ficou um grupo pequeno na igreja. Então, assim, durante um bom tempo, a igreja ficou com poucas pessoas. E aí ficava martelando na minha mente exatamente isso. Poxa, será que o que aqueles caras falaram é verdade? Será que eu devia ter ouvido? Será que foi Deus que falou? O que será que aconteceu? E aí, o que acontece?
nesse interim, isso acabou marcando, né, o meu ministério, porque eu tive que ir contra praticamente tudo e todos para continuar, porque não dava resultado. É isso que, muitas vezes, as pessoas elas acham que o ministério é o resultado. Então, no meu caso, era pior. Por quê? Porque não tinha resultado, né? Não aparecia gente, não batizava ninguém, né? Ficava aqueles mesmos grupos das irmãs, algumas irmãs, alguns irmãos, alguns jovens poucos. E isso demorou mais ou menos um ano e pouco para poder começar a aparecer gente nova, que era também uma coisa cultural do bairro. Então, assim, do início até hoje, o que me marcou muito foi isso. O fato, assim, de ter sido rejeitado logo no início. E de aquelas pessoas, tipo assim, até numa boa intenção, né? Hoje eu penso delas, de falar assim, olha, não é o seu lugar, não é aqui. E a gente tem que entender isso, né? Que no ministério nós vamos ter oposição, que às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Que é ter uma oposição, que tem gente, às vezes, dentro da própria igreja que não concorda com a sua forma de fazer. Essa semana mesmo, eu ouvi uma pessoa dizendo que não seria jamais da igreja onde eu sou pastor. Então, assim, ao longo, né, de 20 anos que eu estou, né, como pastor titular, eu vejo isso constantemente. Mas como eu tive essa experiência no início, eu já fiquei tranquilo e entendi que eu faço tudo para a glória de Deus, independente da opinião de quem quer que seja. Foi isso aí que marcou o meu ministério. Pastor, muitas pessoas que não conhecem o Senhor, eles discriminam na situação. O pastor César é uma pessoa séria, ele é uma pessoa fechada. Mas eu tive a oportunidade de conviver com o senhor pessoalmente, como o senhor como meu superintendente durante 3 anos e meio, 4 anos, e a gente vê que não é isso, principalmente nas nossas reuniões, nas reuniões que o senhor faz hoje, que com certeza são agradáveis. O senhor é uma pessoa que entende a pessoa, entende o ministério de cada pastor. O senhor orienta, e isso faz com que os pastores procurem o senhor. Isso faz com que os pastores procurem orientação. E eu sou um desses que faço até hoje, quando é preciso, e sempre quando eu preciso de algo. Em relação a isso, no seu ministério, como que o senhor acha que isso foi surgindo? Você acha que isto é uma unção específica, um chamado específico, tipo de mestre? Ou o senhor acha que é pelo modo de o senhor tratar as pessoas que fazem com que os outros pastores também o procurem, independente da região que eles estão? Olha, eu acredito que isso tem também, né, na Bíblia esse dom, né, que seria uma coisa do Espírito. Tem também o outro lado, que é essa questão de administrar, né, e saber administrar com transparência. E assim, eu atribuo, na verdade, a 2 coisas do meu ponto de vista. Primeiro, é porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade de administração. Então, assim, você acaba pensando diferente de muitas pessoas, que é você ter foco no problema. Porque a administração são 4 coisas básicas que eles ensinam na faculdade. Que você, na administração, você precisa primeiro planejar. Depois, você precisa controlar o que você está fazendo, porque se você só planejar e não tiver o controle, acaba virando bagunça. Então, assim, nos processos de administração, você acaba pensando assim, o que eu gostaria de ouvir se eu tivesse sentado, né, como um pastor da região. Se eu tivesse, por exemplo, num lugar, aí eu uso essa premissa para poder fazer o trabalho. Que assim, eu faço aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Uma coisa que eu sempre pensei, que, por exemplo, o recurso que entra na região, que é a taxa que nós pastores pagamos, eu acho que ela deve ser gasta ali na região. Eu sempre pensei isso. Então, eu faço isso. Aí eu penso assim, por exemplo, a gente já participa muito de culto, né? Então eu não vejo, por exemplo, a reunião como um culto.
eu vejo a reunião como um lugar onde a gente vai, senta, né, e quer ouvir uma coisa que tem começo, meio e fim, e uma coisa que vai me levar para algum lugar, como se fosse um curso e tal. Então, eu uso, na verdade, para fazer o trabalho, a minha visão de como eu gostaria que as pessoas fizessem um trabalho comigo. Eu separo as coisas, entendeu? Igual assim, se você me vê, como você teve a oportunidade de ficar alguns dias lá na igreja comigo, como pastor, é totalmente diferente de como superintendente. Então, assim, como superintendente, eu procuro fazer isso. Eu acho que as pessoas observam isso em mim, que eu sou mais aquela questão do prático, entendeu? De fazer algo que seja útil para a pessoa, não de fazer a pessoa passar o tempo dela ali à toa e não produzir. E como eu acho que o que faz as pessoas quererem, né, conversar e falar comigo é isso, é a forma como eu vejo as coisas, que é uma coisa prática. Igual assim, eu creio no espiritual, eu vivo como pastor lado espiritual, mas eu não uso essa questão espiritual, por exemplo, para resolver uma questão prática. Eu converso, igual nós dois já conversamos várias vezes, de forma transparente. E eu acho que o resultado das pessoas quererem conversar comigo no âmbito ministerial é por isso, é porque eu falo assim de uma forma transparente. E a palavra de Deus disse isso, né, pastor? Ou é sim, sim, ou é não, não. E quando a gente encontra alguém que exerce uma liderança dessa forma, a tendência é a gente colar e ficar junto. Pastor, falando um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo hoje nas redes sociais, evangelismo, palavras, ministrações, bate-papos, entrevistas, qual é a sua visão geral sobre isso? Algumas pessoas criticavam, só que hoje precisam dessa ferramenta, porque se não usarem, não alcançarão, talvez, aqueles que são membros da sua igreja e não alcançarão as pessoas por estarmos vivendo esse momento difícil hoje. Qual o seu pensamento sobre os cultos online, sobre os evangelismos virtuais? Gostaria que o senhor desse uma palavrinha sobre isso. Eu, particularmente, eu gosto, né, dessa questão da internet, assim, para a pregação da palavra. Não parece, mas eu tenho um canal do YouTube há 9 anos, né? Então, assim, tem bastante tempo. E quando eu sofri um acidente, que foi no dia 3 de março de 2011, esse acidente que eu sofri lá atrás, ele me fez pensar o seguinte: se eu morresse, não teria ficado as palavras que eu preguei, não teria ficado os conselhos que eu dei, aquilo que eu disse. Então, a partir daquilo, como eu já tinha um canal no YouTube, eu comprei uma câmerazinha e passei a colocar essa mensagem, porque a única coisa que nós, que somos pastores, temos é o que nós pregamos, é o que nós falamos. E até foi útil para mim, porque assim, muitas pessoas falavam assim: ó, pastor César, ele falou isso, isso, isso. E eu não tinha falado nada daquilo na mensagem. Depois que eu comecei a gravar, acabou esse problema, porque tudo que eu falo está gravado. Então, eu acho que a gente, nós que somos pastores, gravar o que nós estamos falando. E outra coisa, eu também assisto tudo que eu faço de novo, né? Então eu vou lá e assisto várias vezes. Eu gosto desse negócio de vídeo, de gravação. Eu gosto de ter o que eu falei gravado. Por quê? Porque é uma segurança para mim e para as pessoas que estão me ouvindo. E eu acredito que essa interação aqui da internet é uma coisa muito legal, muito boa, e que pode fazer com que o nosso ministério dure depois que a gente partir. Porque qualquer um de nós pode partir. Você sabe que eu falei isso e falo isso nas reuniões de pastores sempre, para que os pastores registrem, gravem. E agora, com essa pandemia, não tem outra saída. Então está todo mundo gravando, todo mundo postando, e eu acho que, mesmo depois que passar esse período, a gente deve continuar fazendo isso, gravando os cultos, transmitindo os cultos, porque eu vejo isso como uma herança que a gente vai deixar para gerações futuras, igual essa conversa que nós estamos tendo aqui agora. Se eu estou falando com você agora aqui, daqui a alguns anos alguém vai nos ouvir e vai falar: lembra quando o pastor Anderson conversou com o pastor César? Aí vai juntar as duas coisas. Então você vê, por exemplo,
o meu amigo Erickson, que infelizmente foi assassinado com 36 anos. Mas eu tenho no meu canal algumas mensagens que ele pregou, alguns trabalhos que nós fizemos junto. Então, assim, o trabalho dele está registrado no meu canal. E eu ainda falava para ele, rapaz, você tem que gravar mais. Grava suas mensagens, transmite suas coisas. Hoje, por exemplo, nós poderíamos ter muito mais material se ele tivesse feito o que eu falei com ele. Então, eu vejo a internet e essa questão dos vídeos como um legado do nosso ministério. Como no passado, né, as pessoas escreviam livros e deixavam como legado, hoje eu acredito que é vídeo, internet, isso que vai ficar como legado para o futuro. Então, eu acredito que devemos utilizar cada vez mais esse né, meio de comunicação, e é um meio barato, não é caro, né, pelo tanto que, por exemplo, para ir para a televisão, a pessoa tem que gastar muito dinheiro, e aqui não. Aqui a gente com pouco, aqui eu estou aqui no meu celular, estou conseguindo falar aí com você e vai ficar para o resto da vida isso aqui, entendeu? Então, para mim, a gente tá e tem que utilizar a internet e aproveitar o máximo possível. E uma das coisas que eu falei aqui no início, que o senhor é uma inspiração para mim, tanto que eu não lembro se foi o 4º ou o 5º live, diálogos que o senhor fez, eu participei com o senhor, aí que eu tive também isso no meu coração de fazer. Aí, aproveitando que hoje eu estou como pastor da primeira igreja do Evangelho Quadrangular em Nova Almeida, veio isso no meu coração, papo reto da primeira. E hoje, muitas pessoas estão esperando a pandemia acabar para ir para a igreja. É o momento que nós temos de sermos conhecidos. Se antes a primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Nova Almeida era conhecida de modo negativo, hoje as pessoas estão esperando liberar totalmente os cultos para estarem presentes. E eu creio que isso vai acontecer com todas as pessoas. Olhando aqui a pergunta, a pastora Magda, ela faz um questionamento aqui para o senhor. Boa noite, pastor Anderson. Boa noite, pastor César. Boa noite a todos. Uma pergunta para o pastor César. É muito evidente que o senhor gosta de ler. Qual livro marcou a sua vida? E qual livro o senhor sugere para uma leitura nesse período atual? Olha a leoa aí, ó. Eu também estou de leão aqui, hein? É isso aí, tá mesmo. Então, assim, a pastora Magda sabe disso, né, que eu gosto bastante de ler. Então, assim, o que eu indico na leitura atual seriam os livros do Augusto Cury, que é um escritor muito bom, né, e, assim, um livro, é difícil você falar de um livro, mas o livro que marcou e marca até hoje a história da minha vida é a Bíblia, né, porque quando eu ganhei a Bíblia com 9 anos, né, das irmãs do Grupo Missionário de Mulheres, eu peguei aquela Bíblia e falei, eu quero ler, né? Agora, existem muitos livros que marcam a nossa história, né? Porque quem é leitor, né, quanto mais como eu, a gente lê muito. Então, assim, eu aconselho nesse período agora, quem tem condições, ler os livros do Augusto Cury, né? O Vendedor de Sonhos é um livro sensacional e tem a continuação do Vendedor de Sonhos. Eu indico Ansiedade, também do Augusto Cury. Hoje, né, nesse período que a gente pode refletir, eu indico todos os livros do Augusto Cury. Quem puder ler Augusto Cury, leia, porque, assim, primeiro que ele ensina você a trabalhar sua mente, ensina você a superar a ansiedade, ensina você a contemplar o belo, que são as pequenas coisas da vida. Então, eu acho que, nesse momento, até para reforçar, né, quem nós somos, eu indicaria isso. Hoje, por exemplo, eu estou lendo hoje, a minha curiosidade de leitura no momento, eu estou lendo as obras de John Wesley. Estou lendo sobre John Wesley, a teologia de John Wesley, né? Então, assim, são momentos que a gente tem, mas a indicação que eu dou para que as pessoas leiam nesse momento são os livros do Augusto Cury. Tá aí, pastora Magda, uma boa sugestão para você, para os que estão conosco e para aqueles também que vão nos assistir depois. Pastor, falando um pouquinho sobre chamado, projeto de vida,
Nós planejamos talvez alguma coisa neste ano presencial. É claro que em relação ao tema da Igreja do Evangelho Quadrangular, projeto de vida, o ano do infinitamente mais, eu creio que nós estamos vivendo isso, mas eu gostaria que o senhor desse a sua sugestão e como tem sido o seu trabalho, deixar aí para aqueles que ainda não sabem em relação ao projeto de vida 2020. Olha, o projeto de vida 2020, né, igual o texto, né, que nós utilizamos, que foi o do apóstolo Paulo, quando ele diz que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós pedimos. Só que, assim, o infinitamente mais de Deus não é o meu infinitamente mais. Então, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é um aprendizado. Então, o que nós estamos aprendendo? Nós estamos aprendendo infinitamente mais paciência, estamos aprendendo infinitamente mais ajudar o próximo. Então, assim, esse momento que nós estamos vivendo, por exemplo, talvez os nossos netos, os nossos bisnetos vão falar isso, né? Olha, o meu avô, a minha bisavó viveu a pandemia do coronavírus, da doença Covid-19. Então, nós estamos vivendo um momento que vai ficar marcado na história. E, justamente, pensando dessa maneira, é o infinitamente mais. Dentro daquilo que nós projetamos e oramos e colocamos nas mãos de Deus, nós continuamos. Porque você veja que Jesus até mostrou que é importante ter a insistência da oração quando ele mostra a parábola do juiz iníquo, que ele não temia a Deus, mas tinha uma senhora que ia direto atrás dele até que ela foi atendida. Então Jesus falou, olha, vocês têm que insistir na oração. Então os nossos projetos de vida, tudo que nós colocamos diante de Deus continua. Eu continuo orando, continuo pedindo. Por exemplo, eu tenho algo que eu peço para Deus, já tem uns 7 anos e até hoje ele não fez, mas eu não vou parar de pedir, eu vou continuar. Então eu acredito que o que eu faço é permanecer em oração, né? Permanecer clamando, permanecer com os propósitos, colocando diante de Deus em todas as nossas orações e crendo que se o Senhor não fizer aquilo que eu estou pedindo, é porque não é o melhor para mim. Se o Senhor não realizou aquilo que eu idealizei, é porque ele tem algo muito melhor do que aquilo que eu idealizei para a minha vida. Glória a Deus. Pastor, agora é um momento onde eu chamo de bate e volta. Eu te falo uma frase, uma palavra, na verdade, e o senhor responde com aquilo que vem no seu coração. Aí eu pergunto, o senhor está preparado? Sim. Então vamos lá. Jesus. Tudo. Pai e mãe. Vivência. Filhos. Futuro. Família. Base. Um mentor ou uma mentora? Jesus Cristo. Ansiedade. Falta de paz. Depressão. Buraco. Covid-19. Praga. Igreja do Evangelho Quadrangular. História. Um versículo que o senhor carrega ao longo da sua vida. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pastor, antes da gente finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse aqui registrado, porque algumas pessoas falam bem assim, o pastor César é muito pontual. Eu lembro quando dava reunião lá 8 horas, quem chegasse 8:01, o senhor já estava cantando ou ministrando. E o senhor, uma vez, eu te perguntei isso, o senhor contou para mim. Gostaria que o senhor deixasse registrado aqui, é claro que, se pudesse, se o senhor achar que pode, essa questão da sua pontualidade,
que o senhor me contou lá, de quando o senhor era criança ainda, eu acho que foi algo que marcou a minha vida, e com certeza, daquele dia em diante, eu me baseio nisso. As pessoas falam, poxa, está igual o pastor César, hein? Mas tem que ser em respeito pelos outros que estão aqui no horário. O que aconteceu comigo é o seguinte, eu fui para a igreja quando eu tinha 9 anos, né, através dos cultos nos lares do grupo missionário de mulheres. E aí, eu fui a primeira vez, a minha mãe me levou, e depois eu comecei a ir, né, aonde a minha mãe mora não é longe da igreja, então eu montava na minha bicicleta e ia para a igreja. Só que, assim, eu sou uma pessoa metódica, né, eu sou uma pessoa chata. E aí o que acontece? Eu gosto de chegar cedo nos lugares. Então, o culto lá, né, durante a semana e também no domingo, começava 19h30. E eu chegava na igreja por volta de 7 horas, por aí. Só que toda vez que eu chegava na porta da igreja, eu ficava lá, às vezes até 7h35, 7h40, e demorava para começar. E eu ficava pensando assim, por que essas pessoas demoram para começar? Eu não entendia por que demorava. E aí eu fui pegando amizade com as pessoas e eu falei com o pastor. Eu falei para o pastor assim, eu falei, pastor, eu chego aqui na igreja e a igreja está fechada. Aí ele falou, meu filho, mas você chega muito cedo. Eu falei, pastor, mas olha só, meia hora antes não é cedo. E aí, como as pessoas chegavam em cima da hora, sempre o culto começava atrasado. O culto não começava na hora. E aí, o pastor, ele, né, falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te explicar. Era 2 quarteirões para frente. Ó, ali mora a irmã Arlete. Então, a chave fica na casa dela. Aí ele chamou a Arlete e falou assim, olha, irmã, tá aqui, ó. Quando ele for lá, chegar cedo na igreja, ele vai pegar a chave na sua casa para poder abrir, quando ele chegar cedo. Aí ele abre, as pessoas vão chegando e tal. E aí eu passei a fazer isso. Eu passei a abrir, né, a igreja cedo. Aí começou a ter um segundo problema, porque mesmo que eu gostava de chegar cedo, aí outras pessoas também começaram a chegar mais cedo e tal. E o que acontecia lá? As pessoas, para começar o culto, demorava muito. Então, assim, mesmo que a igreja estava abrindo cedo, mas as pessoas não começavam. E aí eu comecei a ficar angustiado com aquilo, que aí primeiro era de abrir, aí depois de começar. Então eu acredito que isso é um incômodo já, né, do próprio Espírito Santo na minha vida, para ser assim. Porque eu acredito que as coisas de Deus, elas têm que ser feitas com ordem e decência. Então eu ficava com aquilo dentro de mim. E aí, o que aconteceu? Eu passei a pedir para o pastor, eu falei, pastor, se eu chegar aqui, abrir, não tiver ninguém para começar, eu posso começar o culto? Aí ele falou, se não tiver ninguém, você pode começar. Pronto, acabou. Nunca mais ficou atrasado. Por quê? Todo mundo pensava assim, ó, se eu demorar, né, o César vai começar o culto. Ele vai chegar lá, ele vai começar o culto. Aí aquele menino vai começar o culto. Porque aí, assim, isso foi de mim, e eu vi que a partir desse incômodo que eu tive, porque como eu sou muito entrão, eu falo, né, aquilo que eu não gosto eu falo, eu vou lá perto e questiono, então as pessoas se sentiram impelidas a começar a fazer as coisas na hora, e aí foi caminhando, aí não começou mais atrasado, e as coisas fluíram dessa forma, porque para mim, assim, até hoje é assim, eu não aceito começar nada que seja atrasado. Se eu estou ali, se eu posso começar na hora, por que eu vou começar atrasado? E para mim não importa quem está lá. E o legal que agora, né, nesse período de pandemia, eu estou vivendo exatamente isso. Porque eu faço o culto, né, olhando para o celular, como eu fazia e como eu faço sempre. Pode estar 10 mil pessoas, 5 mil, 1, 2, 3. Para mim isso não muda, entendeu? Porque eu penso assim, se tudo no mundo tem, as pessoas fazem com carinho, com ordem, com decência, faz tudo certinho, por que na igreja não pode ser assim? Então, eu imponho isso para a minha própria vida. Por isso que eu sou assim, entendeu? Mas isso é de criança, eu sempre fui assim, eu nunca gostei da pessoa combinar nada comigo e atrasar ou fazer as coisas atrasadas. É uma coisa que faz com que a gente
olhe, observe e faça também igual, porque as pessoas gostam da organização. Eu acho que isso aí é algo interessante na vida do senhor, porque as pessoas percebem isso. Ah, pastor César é bravo. Não, pastor César é um pastor correto. Falando sobre a questão de ser correto, pastor, só para a gente finalizar, antigamente a igreja, as pessoas falavam que a política era do diabo. Hoje, eu acho que a igreja tem despertado sobre isso. Mas nós sabemos que estamos aí no ano eleitoral e ainda algumas igrejas, elas não conseguem enxergar isso, que eles têm um papel fundamental para mudar a história. Assim como a igreja mudou a história do Brasil, hoje a igreja do Evangelho Quadrangular, as igrejas cristãs, elas têm também esta oportunidade de estar elegendo pessoas que prezem a palavra de Deus, que prezem os princípios bíblicos. Gostaria que o senhor deixasse sua análise sobre a política e a igreja. Voltando à questão do livro, né, tudo na minha vida tem a ver com o livro. Quando eu tinha 15 anos, eu li um livro, inclusive, de um cidadão que acabou, ele faleceu tem alguns dias, né, o Gilberto Dimenstein. Ele tem um livro chamado Cidadão de Papel. Quando eu li aquele livro, e né, eu sempre tinha muito pouco recurso, então eu tinha 3 fichas de leitura de livro. Eu tinha na biblioteca, né, municipal de Lorena, porque eu descia no ônibus lá perto. Eu tinha da escola, onde eu estudava na cidade de Guaratinguetá, Conselheiro Rodrigues Alves, a fichinha da biblioteca, e eu tinha também a ficha da Biblioteca Municipal de Guaratinguetá. Então, quando não tinha o livro na minha cidade, de Lorena, eu pegava na de Guaratinguetá. Se não tivesse na Municipal de Guaratinguetá, eu via na escola e assim por diante. Porque, assim, às vezes a pessoa, tipo assim, ela olha para você, né, e não sabe, né, o que você tem de bagagem da vida. Então, é a vida inteira lendo, não é? Eu não comecei a ler agora. E uma das coisas que eu sempre percebi, inclusive esse livro do Gilberto Dimenstein, Cidadão de Papel, me fez perceber, é que nós brasileiros só somos cidadãos de papel. Tudo que eles falam que nós temos direito só está no papel. As pessoas, elas não entendem que o que está escrito na Constituição tem que acontecer. E quem é que vai fazer isso acontecer? São as pessoas que nós elegemos. Então, num processo democrático, o que nós temos? Nós outorgamos a estas pessoas que são funcionários do povo para que trabalhem por nós, para que tomem as decisões por nós. Só que a maioria dos brasileiros tem muito pouca leitura e muito pouco entendimento. Se eu te perguntar quantos brasileiros leram a Constituição, serão muito poucos. Quantos brasileiros conhecem os seus direitos? Muito poucos. Então, assim, igual as decisões que nós temos visto as pessoas tomarem hoje, as decisões políticas. Tem um livro também, que na verdade é uma peça teatral do Brecha. Ele é um autor alemão. Veja que a Alemanha tem muitos autores sensacionais e mesmo assim lá surgiu Adolf Hitler. Então o Brecha, ele tem um poema dele que é muito falado, principalmente no meio teatral, que ele diz o seguinte, ó, que o preço da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das decisões políticas. Então você vê que um livro escrito lá em 1800, o autor já tinha consciência de que tudo na nossa vida passa pelas decisões políticas. Inclusive agora, no Covid, com essa questão da pandemia, todo mundo está vendo. Se você abre a sua loja ou não, decisão política. Não vem falar assim, que isso é decisão da pandemia. Não é decisão política. Você vê, se os políticos, os casos nós temos, mais de 1000 casos no Espírito Santo, e quando a gente tinha 10 casos, estava tudo fechado. Então você vê, decisão política, porque eles tinham que abrir. Então, abrir loja, decisão política. O esgoto aí, que nós temos aqui na nossa porta, decisão política. Então, tudo na nossa vida, nesse mundo, passa pelas decisões políticas. Só não vê isso quem não quer. O grande problema que nós temos é que, às vezes, os cristãos, eles acham,
por nós sermos cidadãos do céu, estamos aqui de passagem, que a gente tem que deixar nossa casa bagunçada. Então, a palavra que eu dou para cada cristão é se informe, leia, vai aprender sobre as coisas, vai ver sobre as decisões. Olha a ignorância que toma conta da política nacional e da política estadual e municipal. Veja como nós temos pessoas despreparadas, os caras não sabem tomar uma decisão simples, entendeu? Para poder proteger a população, para poder ajudar. Então, para mim, o problema do cristianismo e de muitos cristãos é que eles querem que Deus resolva tudo. Igual, por exemplo, Deus não vai tomar banho por mim, eu tenho que tomar banho. Mesma coisa, votar. Deus não vai votar por mim, eu tenho que votar. Agora, em quem eu vou votar? Esse é o problema. As pessoas no Brasil ainda vivem no período colonial. O Brasil não é democracia, é colônia. Porque você veja, vou te dar um exemplo. A democracia, ela passa pelo voto, tanto das câmaras, quanto, né, das assembleias legislativas, do Senado, do Congresso Nacional. Mas nós temos um instrumento do Império, da República Velha. A República Velha, com o conselheiro Rodrigues Alves, que inclusive é de Guaratinguetá, que foi o primeiro presidente brasileiro da República Velha, eles incorporaram um instrumento que é do Brasil imperial, que é o decreto. Então, todos os presidentes de poder podem fazer decreto. E na República Nova, que é o que nós estamos vivendo agora, ainda temos o instrumento do decreto. Então, quer dizer, um cidadão, que é um governador, um prefeito, um presidente de câmara, um presidente de alguma coisa, o cara pode chegar, simplesmente decretar que você não vai mais usar sapato azul. Então, a partir de hoje, está proibido, né, no município usar tênis ou sapato azul. Então, por quê? Porque ele tem o poder de fazer decreto. Olha que ignorância que existe no nosso país. Quer dizer, nós somos uma democracia governados por decreto. O decreto deveria ser submetido ou a um plebiscito, ou submetido até mesmo à Câmara ou ao Senado, mas não é. Então, quer dizer, se o prefeito resolveu decretar que é para fechar, fecha. Se é para abrir, abre. Então, eu digo o seguinte, nós temos que votar em pessoas competentes. Eu fiz um exemplo lá na igreja, pastor Anderson, que foi o seguinte, na época da eleição para presidente, eu fiz assim, eu coloquei na tela o currículo dos candidatos, sem colocar o nome. E eu falei assim, ó, gente, vocês são os donos da empresa, e a empresa se chama Brasil. Nessa empresa, vocês vão analisar os currículos dos candidatos que querem ficar por 4 anos à frente dessa empresa. E vocês vão dizer para mim qual dessas pessoas é mais preparado para dirigir a empresa Brasil. E aí eu li o currículo de cada um dos presidenciáveis. Isso foi no primeiro turno. Sabe quem foi a pessoa que o povo mais levantou a mão? Número 1, sem falar o nome dele, foi o Henrique Meirelles. E o segundo foi o Amoedo. Então você veja que o currículo do Meirelles e o currículo do Amoedo os credenciam a gerenciar um país. Mas em quem que as pessoas votaram? No professor de educação física formado na AMAN. Então eu te pergunto, como que um cidadão que só estudou educação física e trabalhou a vida inteira, né, como militar, vai entender de política pública, de mercado externo, de mercado interno, de jurisprudência, do que fazer? Não tem como. Então, o problema que nós temos aqui no Brasil, seja no âmbito local ou nacional, é que as pessoas votam na personalidade. Então, eu te digo o seguinte, o conselho que eu dou para todos nós é o seguinte, vamos analisar o currículo das pessoas que querem ser prefeito, vamos analisar o currículo das pessoas que querem ser vereadores. Nós temos pessoas que nós indicamos porque a pessoa é preparada, estudou, tá a par, tem consciência, mas o povo quer? Não quer. Eles querem um cara que é legal. Só que na política a gente não pode votar num cara legal. Você vê, votaram num cara legal para senador aqui no Espírito Santo. Olha a vergonha que nós estamos passando. Entendeu? Estamos passando vergonha. Por quê? Porque as pessoas não analisam o currículo. Você vê como que o pastor fala muito? Você fez uma pergunta, estou quase pregando. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte, analisem o currículo. Nós, cristãos, não abdicamos da nossa cidadania brasileira.
Então, quando a gente apresenta uma pessoa, né, a gente apresenta aquela pessoa porque a gente sabe que aquela pessoa está preparada. Então, nós temos que parar de votar em personalidade, nós temos que votar em currículo, em quem tem capacidade. E isso vai fazer de nós cidadãos melhores. Então, eu te digo o seguinte, eu lamento pelo povo brasileiro estar passando por isso, entendeu? Lamento. Por quê? Porque o povo brasileiro é um povo bom, é um povo honesto, né? Que pode aprender a votar. Eu acho que agora nós aprendemos. Não é possível que depois de tudo isso que nós estamos passando, que as pessoas vão trocar o voto delas por causa de cesta básica ou por causa de alguma coisa que alguém vai oferecer. Eu acredito que agora, depois dessa pandemia, nós vamos aprender a votar. Então, eu espero que nós, como cristãos, tenhamos a consciência de que a gente deve votar em pessoas que têm preparo e que realmente vão nos representar de forma coerente e correta. Falei muito, hein? Mas, pastor, o interessante é que quando eu escuto o senhor falar, quem te conhece vai pensar, quem não te conhece vai pensar, esse pastor é da esquerda. E não é. Exatamente hoje as pessoas votaram em relação de esquerda, de direita, mas não, o senhor baseia exatamente no currículo. E eu estava lá naquela reunião. Depois eu te perguntei e a minha sugestão foi o Amoedo, porque ele poderia ter alguma coisa. O senhor falou depois, o primeiro é Meirelles, eu até fiquei bem assim. O interessante é que a cabeça das pessoas ficou voltada para isso, para a esquerda, porque tem que tirar a esquerda, tem que tirar a direita. É claro que tinha muitas coisas no fundo político aí, mas para mudança, para mudar, realmente a gente precisa analisar esse caso aí, principalmente a Igreja do Senhor hoje, lutando, buscando os seus direitos, mas como? Se não tem ninguém para representar lá. Pastor, o papo está muito bom. Isso. Pode falar. Só para ficar claro para todos que eu sou da direita. Sempre fui desde criança e vou morrer da direita, certo? Eu sou direita, não sou esquerda, entendeu? Sou da direita. Nunca fui de esquerda e nem quero ser. Sempre serei da direita. Porém, essa análise que eu fiz é uma análise, né, igual você falou, de nós como cristãos em relação ao voto, né? Porque muitos cristãos legam o voto e não analisam bem quem vão votar. Para finalizar aqui, pastor, minha esposa fez uma pergunta e talvez o senhor pode falar muito melhor do que eu. Boa noite, pastores. Como que está a expectativa para o Congresso das Leoas nesse fim de semana? Tem acompanhado o crescimento das mulheres da sua região em virtude do compartilhamento de audiobook. O senhor também tem percebido isso? Sim, tenho percebido e digo que a expectativa é grande, é legal. Eu estou gostando muito, sempre gostei desde o primeiro momento de ver o movimento das mulheres e o trabalho que elas têm feito. Eu fico muito feliz e quero deixar bem claro que é um movimento espontâneo, né, do Grupo Missionário de Mulheres. São mulheres trabalhadoras, pessoas que querem fazer a diferença nesse tempo. E eu estou bem esperançoso que vai ser uma benção, mesmo que seja, né, uma live, mas eu creio que os assuntos que vão ser tratados vão ser bastante edificantes. E a minha expectativa é a melhor possível. E quando é bom, alcança outras regiões, né, pastor? Estou aqui com a minha camisa. Quando é bom, o reino de Deus alcança todos. Pastor, deixa para nós as suas considerações finais. Muito obrigado. Bate-papo muito edificante. Estaremos depois fazendo outras com outros temas. Podemos abrir aí algumas salas para discutirmos a política. Cremos que é a hora da igreja fazer a diferença. Então, deixe para nós as suas considerações e, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Luandes, agradeço e gosto da sua dinâmica, da sua forma de trabalhar, que você entende o ambiente e produz no ambiente, isso eu gosto muito, e que Deus possa abençoar todas as pessoas que estão nos assistindo agora e aquelas que nos assistirão depois, e obrigado pelo convite, e com certeza eu estou aí para debater os temas, para falar, que eu acho que esse é o nosso papel, é marcar a nossa geração, deixar aqui a nossa opinião para todos saberem que nós não somos guiados
pelos televangelistas e nem pelos pastores aí de fora. Nós também temos opinião. E esses momentos que nós temos aqui, as pessoas vão conhecendo a nossa opinião. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Estamos finalizando nosso 17º Papo Reto da Primeira, hoje com o pastor César Cândido, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Anchieta e também superintendente da região 853. Vocês que estiveram conosco, Deus abençoe, até a próxima, no nome do Senhor Jesus. Paz, pastor César, obrigado, hein? Fique com Deus. Paz.